Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada. Chegamos aqui para a nossa meditação diária do Evangelho. Hoje, dia 5 de dezembro, esta terça-feira, a primeira terça-feira do Advento. Esse período aí, essas 4 semanas que nós caminhamos rumo ao Natal, rumo à contemplação do nascimento de Jesus, o Verbo Divino que se fez carne e habitou entre nós. Então vamos juntos para a nossa meditação bíblica, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos aí diante dessa passagem bíblica, lá do Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, e Jesus ele começa falando que há algumas coisas escondidas dos que se acham sábios, dos que se acham inteligentes. Às vezes, eu e você, a gente tem uma certa autoestima gigantesca de achar que nós sabemos muito ou que nós somos muito inteligentes. Será mesmo, hein? Será mesmo que somos assim? E Jesus, é muito bonita essa passagem. Jesus exalta no Espírito. É uma oração que sai do coração de Jesus para falar com o Pai. Pai, eu te louvo, porque tu revelaste essas coisas aos pequeninos, aos pequenos. Meus irmãos, é óbvio que Jesus aqui não estava falando da estatura física, não estava falando do tamanho das pessoas. Jesus aqui, mais uma vez, pede para nós voltarmos o nosso olhar para a humildade, para o se fazer pequeno, para o descer, como ele mesmo fez. Jesus não se apegou à sua condição divina, mas se esvaziou, tornando-se homem, como nós, iguais a nós em tudo, menos no pecado. Então Jesus ele se esvazia, ele se faz pequeno e nos chama a fazer algo semelhante. Nós somos chamados a sermos como Jesus. Eu lembrava, olhando e rezando com essa passagem, também da frase de João Batista. João Batista, ele é uma das figuras do Advento, ele é um dos personagens que a gente vai meditar durante esse tempo do Advento. E em uma das passagens de João Batista, ele fala que eu diminua para que ele cresça, para que Jesus cresça. Nesse tempo do Advento também, a gente é muito chamado a olhar para o Natal e a olhar para aquele Jesus pequenino, o Deus que se fez homem, que se fez ser humano e que nasceu como uma criança, como um bebê, frágil, pequeno. Nós somos chamados a imitar esse Jesus, a dependermos uns dos outros, a dependermos do Cristo, a dependermos do Pai, como um recém-nascido depende, de tantos cuidados. Nós também devemos depender da graça de Deus, do amor de Deus. Meus irmãos, o primeiro convite que Deus faz a nós
nessa nossa reflexão de hoje é esse chamado à humildade, à pequenez. Uma pequenez verdadeira, não uma falsa modéstia, não uma falsa humildade, não. Verdadeira, descer, entendermos quem somos, principalmente diante de Deus, mas também diante dos irmãos. E um segundo ponto que me vem aqui de trazer para essa nossa reflexão é a profunda comunhão que Cristo tinha com o Pai. Jesus e o Pai, né? Essa bela conversa, como eu falava, que sai do coração de Jesus. Então, essa intimidade que eles tinham. Como é que está a nossa intimidade com o Pai? Tantas vezes nós rezamos a oração do Pai Nosso, mas como é que está essa intimidade real? Essa intimidade verdadeira, que o nosso coração se une ao coração de Deus, para ser um só coração e uma só alma, para pulsar nos mesmos sentimentos de Jesus. A gente deve cultivar cada vez mais essa intimidade, por meio da oração, por meio da esmola, por meio do jejum, por meio do amor a Jesus abandonado, em tantas experiências que nós podemos ter. Meus irmãos, a gente vai se unindo ao Cristo, a gente vai entrando nessa profunda comunhão. Nós somos chamados de cristãos, acreditamos em Cristo, somos chamados a ser um outro Cristo, a imitarmos um Cristo, o Cristo. As pessoas olham para ti, olham para mim e veem a face de Jesus, veem a face e o amor de Deus. Talvez não, talvez às vezes sim, em alguns momentos. Talvez a gente precise crescer mais em comunhão. E aí, claro, os sacramentos vão ser muito importantes, o sacramento da confissão, da reconciliação, o sacramento da Eucaristia, comungarmos do próprio Cristo para sermos cada vez mais um com Ele. Então, assim como Jesus e o Pai eram um só, e quem vê Jesus vê o Pai, e quem vê o Pai vê Jesus, assim nós também somos chamados a sermos um com Deus, um com esse Cristo, um com esse Pai. Que a gente cresça e leve isso para a nossa oração. Cresça nesse sentido, cresça na intimidade. Diminua, o primeiro tópico lá da humildade, diminua nas nossas vontades, diminua nos nossos quereres e faça Jesus crescer, mas que a gente cresça na comunhão com Deus, na profunda comunhão com o Cristo. E que a nossa mãezinha lá do céu, a Virgem Maria, ela que tão bem se uniu a Deus, que ela nos ajude nesta missão. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.